Povo, como vocês estão? Hoje eu tô aqui, pra quem não me conhece, meu nome é Viviane, e hoje eu vim falar pra vocês um pouco sobre o momento, sobre o dia em que eu mudei completamente a minha percepção de quem era Deus, de como eu era pra Ele, de como Ele me via. E, bem, esse dia foi. Eu não consigo me lembrar exatamente quando aconteceu. Eu sei que os negócios, os estabelecimentos estavam acabando de começar a abrir, porque. Por causa da pandemia, né? Então, quando tava as coisas começando a voltar ao normal, aí as igrejas puderam abrir de novo. Aí tava assim, naquele período, sabe? E eu era nova na igreja, porque eu entrei nela poucos meses antes da pandemia estourar, entendeu? Da pandemia do vírus, né? Aí veio a pandemia. E aí quando eu voltei, né, eu tava assim, meio sem conhecer direito os irmãos, sem ser próxima a eles. E eu me lembro que num culto de jovens, a gente ainda tava sob a liderança do Josué, e num culto de jovens, eu fui e eu tava muito linda. Eu, tipo, coloquei um vestido de festa. Olha só que doideira, né? Porque assim, não é muito casual, né? Normalmente as pessoas vão com uma roupa, mas assim, não sei explicar. Elas não vão com roupa de festa, de casamento, no culto de jovens. E eu fui com um saltão grandão deste tamanhão aqui, e um vestidão lindo dourado com preto. E acho que eu devo até ter colocado maquiagem, sei que me produzi toda. Só que isso assim, era uma coisa normal. Pra mim era uma coisa normal. Porque quando eu era criança e minha mãe levava a gente na igreja, a gente ia todo domingo. E a gente se arrumava muito, a gente colocava vestido, a gente não usava vestido assim no meio da semana, mas a gente colocava pra ficar bem bonita mesmo, nós três, né? Eu, minha irmã e minha mãe. E aí eu voltei assim e, tipo, não tinha como a gente ir nos cultos semanais, porque a minha mãe trabalhava de noite. E aí quando começou a dar pra gente fazer isso, eu fui nesse culto de jovens e eu, tipo, tava toda produzida, muito linda. Cheguei lá na igreja, comecei a me sentir mal, porque os irmãos estavam assim, com roupa normal e tudo mais. É, eles estavam com a roupa mais casual e tudo mais. E aí eu comecei a me sentir mal, aí todo mundo falando, nossa, tá bonito, sei lá o quê. E aí eu comecei a me sentir mal, mas ao mesmo tempo, como eu, tipo, ainda não tava assim, tava, não era transformada por Deus ainda. Então eu ficava sempre com aquilo no meu coração. Ai, eu tô poderosa, eu tô arrasando, sei lá o que, sei lá o que. Aí teve o louvor, e tipo, isso foi uma coisa engraçada, porque antigamente no louvor eu ficava assim, ó, com as mãos travadas assim, dura, reta. Aí eu tentava cantar assim, bem baixinho, pra ninguém ouvir minha voz. Eu falava tudo muito baixo, eu tentava ser imperceptível. Eu entrava e saía rápido da igreja. Mas também ia com essa roupa toda bafônica, né? Mas, beleza. Eu era tímida pra louvar, pra buscar a Deus, eu não sei porquê. E aí eu tava toda travada assim no louvor e tudo mais. Beleza, sentamos, era o momento da palavra. E quem ia ministrar era o líder dos jovens. E o que aconteceu? O Josué tava lá pregando e ele fez, gente, naquele dia foi uma pregação tão forte, tão forte, tão forte, gente, que eu tava na cadeira, gente. Eu comecei a ficar assim, ó. Eu não consegui me mexer, eu não consegui respirar de tão forte que foi a pregação. Nem ele tava esperando, sabe? Não que fosse aquele tipo de pregação que começa a pegar fogo e tudo mais, não. Foi uma pregação que tocou lá na divisa da alma. Lá na alma, entendeu? Tipo, ele começou a contar sobre uma vez que ele foi na igreja e tinha um irmão lá muito humilde, e ele foi contando sobre esse irmão, que fazia chuva, fazia sol, ele estava na igreja, só que ele tinha que caminhar muito para poder chegar lá na igreja. Eu acho que ele caminhava 7 quilômetros para ir e 7 quilômetros para voltar para casa. Olha só, gente, que doideira. E aquele irmão dedicado, e ele foi contando, assim, sobre a história do irmão. E aquilo me fez refletir. Eu fiquei tipo, meu Deus, como eu sou um lixo. Eu literalmente pensei isso. Como eu sou um lixo de pessoa, cara. Como que eu sou ingrata. Como que eu sou soberba. Como que eu sou um horror de pessoa. Então, eu tava ali com o coração pesado. Quando ele falou pra gente levantar, eu levantei assim, ó. A gente nem conseguia me mexer direito. E aí, acho que a gente deve ter cantado um louvor final assim e tudo mais. E beleza. Aí o culto tava acabando. Aí ele ia, na minha cabeça, ele ia começar a dar os avisos, né? Tipo, ah, vai ter culto tal, tal, tal dia. E um detalhe importante é que naquela época a nossa igreja não tinha um designer gráfico, né? Pra quem não sabe, eu faço as artes da minha igreja, faço
tomam conta da mídia hoje em dia, mas antigamente não tinha alguém para fazer isso. E as artes que anunciavam os cultos, gente, era muito feia. Não assim, falando mal, mas eu digo assim, como com o conhecimento que eu tenho hoje, nossa, eu sei que eu rasgava o meu coração quando eu via aquela arte lá, que eu pensava, meu Deus, como que pode na tua casa, Senhor, as artes tá desse jeito? E tipo, uma coisa tão pequena. Quer dizer, para algumas pessoas pode ser uma coisa tão pequena. Tipo, o anúncio às vezes pode ser tão insignificante para algumas pessoas, mas eu olhei e fiquei, meu Deus do céu, isso não tá certo. Aí, tipo assim, eu nunca tinha mexido com design nessa época, né? Eu comecei a aprender justamente para isso. E aí eu fui em casa, só pra vocês saberem, eu saí já do assunto. Beleza, em casa há um tempo antes desse culto, eu comecei a pesquisar, comecei a aprender, né? Aí eu fui, instalei o Canva, aprendi a fazer o básico, né? Que já tava muito bonito, inclusive, bem assim, melhor, porque os irmãos pegavam arte do Google, aí ela vinha toda quadradinha, assim, toda tremida, desfocada, feia assim, com as letras nada a ver. Tinha a arte da Santa Ceia, que inclusive é importante. A primeira arte que eu tentei fazer foi a da Santa Ceia. E a que tinha antes tinha até escrito errado, né? Era Santa Ceia do Senhor, tinha alguma coisa escrita errada assim no título. E eu fiquei muito triste quando eu fui lá a primeira vez. Eu vi lá no Data Show aquelas artes que tinha. E aí eu fui em casa, comecei a estudar, comecei a procurar saber mais, tentar fazer. Beleza. Vamos voltar aqui pro assunto que eu tava dizendo antes. Aí eu tava lá na igreja, a gente tinha acabado de levantar e aí a gente pensou que era o anúncio final e ia acabar o culto ali. Aí ele foi e falou assim, virou pra mim e disse, Viviane. Aí eu já assustei, né? Só que pra mim, o Josué ia falar alguma coisa pra mim, o líder. E tipo assim, como eu era muito nova na igreja, ele também tinha chegado recentemente, né? Ele chegou inclusive depois de mim. Ele não me conhecia, eu nunca tinha conversado com ele, né? Tudo mais. Então, primeiro eu já assustei dele ter falado meu nome, né? Tipo, como que ele sabe meu nome? Beleza. Aí ele falou, Viviane, você diz que ninguém te vê. Aí eu assustei, não entendi nada. Ele disse, você diz que ninguém te vê, mas eu te vejo. Quando ele falou isso, mas eu te vejo, eu já sabia que não era o Josué que tava falando ali. Eu já sabia que era o Espírito Santo. E, gente, quando ele falou, mas eu te vejo, eu comecei a chorar, 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 chorar. Eu não conseguia respirar de tanto que eu tava chorando. E aí, a partir dali, Deus foi falando muitas coisas comigo. E foram palavras tão lindas, gente, que eu nunca ouvi palavras tão belas antes. Nunca vou ouvir por mais ninguém, a não ser por ele. E gente, foi muito lindo. Naquele dia, quando ele disse aquilo, eu sabia que Deus estava me vendo. Eu sabia que ele sabia o meu nome. E a partir daquele dia eu soube. Porque, tipo assim, eu já tava com o coração inclinado para buscar a Deus. Eu já tava buscando, eu já tava orando dentro de casa e tudo mais. Só que eu sempre vi Deus amando a humanidade de uma forma geral, sabe? O sacrifício de Jesus na cruz por todos nós. Mas só que eu nunca imaginei que Deus poderia me amar de uma forma única. Eu nunca imaginei que Ele olharia pra mim de tantas outras pessoas que tem por aí. Porque Ele olharia pra uma pessoa como eu, pra uma pessoa tão falha. E aí eu chorei muito. Gente, eu não conseguia respirar de tanto que eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorei do início ao fim. O culto acabou, eu tava chorando, eu fui pra casa chorando de tanto que o Senhor me tocou naquele dia. E sobre esse negócio do design que eu comecei a falar, o que acontece? Eu não me lembrei disso na hora. Minha mãe, eu tava em casa com a minha mãe e eu fiz a primeira arte da Santa Ceia assim. E eu coloquei o logo da igreja, só pra vocês saberem. Eu coloquei a data, o horário, o logo da igreja e postei lá no grupo de WhatsApp da Admo. Na intenção do quê? De algum irmão ver, da pastora às vezes ver e pensar, que legal, né, e tal. E eu postei aquilo sem intenção de ser soberba, sabe? Sem intenção de querer ser vista. Mas eu queria poder fazer, contribuir para a obra do Senhor, sabe? Nem que fosse só naquilo. Que parecia algo tão pequeno, mas olha só como que Deus não honrou depois, né? E eu postei aquela arte lá no grupo com o logo da igreja, gente. Não tinha como. Fui eu que fiz.
E eu postei lá e ninguém viu, ninguém falou nada, ninguém deu um like, ninguém deu uma curtida, ninguém falou um amém, nada. No dia da Santa Ceia eu postei, né? E ficou aquele silêncio. Eu fiquei assim o dia inteiro esperando, vendo se alguém, conferindo pra ver se alguém tinha reparado e tudo mais. E eu fiquei triste, gente. Eu fiquei triste, triste demais. Eu fiquei muito triste. E aí eu virei pra minha mãe no quarto, né? Ela também tava assim na expectativa pra ver se alguém ia falar alguma coisa. E eu falei, mãe, não é possível. Ninguém tá me vendo. Eu postei um negócio aqui e ninguém me viu. Ninguém percebeu, ninguém notou. Como assim, mãe? Ninguém me vê. E eu falei isso pra minha mãe. E aí, nesse dia aí dos jovens, e a minha mãe foi a única pessoa que escutou isso. Foi tipo assim. Eu tava dentro do quarto, gente. Eu tava no quarto sentada. Eu nem sei com que roupa que eu tava. Eu tava no quarto sentada, provavelmente com o cabelo todo bagunçado, num dia normal. E eu falei isso pra minha mãe. E ela falou, não, filha, calma, sei lá o que, tudo mais. Mas pra mim eu tava com aquele sentimento. E essa era uma época muito difícil pra mim, porque eu ia pra escola, eu não tinha amigo nenhum. Na verdade, isso daí foi na época depois pós-pandemia, né? Mas antes, quando eu ia pra escola, eu não tinha amigo nenhum. Os que eu tinha, as amigas que eu tinha, me abandonaram todas, entendeu? Então eu sofri muito. Quando eu ainda estava tendo as aulas, eu sofri muito bullying, eu sofri muito abandono das pessoas na escola, sofri algumas rejeições na família também. Então, assim, aconteceu um monte de coisa. Eu tava muito triste, muito abalada, muito ferida. E nem eu sabia que eu tava tão ferida assim. E eu tava nesse momento, assim, super ruim. E aí, nesse culto, Deus falou assim, você disse. E eu nem me lembrei na hora. Mas ele disse, você diz que ninguém te vê, mas eu te vejo. E, gente, a partir desse momento, eu comecei a ver Deus como meu amigo íntimo, como alguém que me via, como alguém que sabia o meu nome. Porque eu tenho certeza que aquela hora que o Josué virou pra mim e falou assim, Viviane, foi Deus que falou pra ele, foi Deus que falou meu nome. Viviane, você disse que ninguém te vê, mas eu te vejo. E eu me identifico muito, gente, depois desse dia e eu vi um dos chamados de discípulos que mais me chama a atenção foi no que Jesus vira para o homem, que eu não me lembro o nome, eu sempre esqueço o nome dele. Mas Jesus vira para ele e fala assim: eu te vi debaixo da figueira. E eu me lembro sempre desse dia que Deus falou isso comigo. E também quando Agar estava no deserto, ela foi rejeitada, ela estava sendo maltratada, então ela saiu fugida da casa de Abraão, da casa de Sara, rejeitada, humilhada, desprezada no deserto, sem saber para onde ia, sem saber o que ia fazer da vida. E aí o Senhor enviou um anjo. E o Josué aquele dia foi tipo um anjo, foi um anjo de Deus na minha vida, né? Deus falou através dele. E tipo assim, desde que eu soube que Deus estava falando comigo, que não era o Josué, que era Deus, eu olhava pra cara do Josué, mas só que não era como se eu estivesse vendo ele, né? Mas enfim. E beleza, o que eu tava falando? Aí tá, Agar no deserto lá, abandonada, e Deus enviou um anjo pra falar com ela e deu instruções do que era pra ela fazer e tudo mais, que ela era pra ela voltar e tudo mais. Mas o Senhor disse assim: eu escutei o seu clamor, eu vi você. E aí Agar vai nomear a Deus depois disso assim: Eu Roi, porque neste lugar eu tenho visto o Deus que me vê, aquele que me vê. Tipo, gente, que coisa mais linda. E o que eu quero dizer pra vocês, você que tá me ouvindo aí neste momento, assim como Deus viu Agar no deserto, assim como Deus me viu, Ele também te vê. Ele te vê nos momentos de maior intimidade, Ele te vê em cada momento do seu dia. Não é só na igreja, não é só quando você ora. Se é que você vai na igreja, se é que você ora, eu quero que você saiba que Deus está te vendo e que Ele te ama e que Ele te conhece. Que Ele quer que você tenha um entendimento disso e possa buscar Ele como filho, possa voltar à posição de filho. Jesus pagou um preço altíssimo na cruz, gente, por amor de mim, por amor da humanidade inteira, mas por amor de você. Ele sabe o seu nome. Eu quero que você olhe nesse momento para o seu dedo, qualquer um dos seus dedos. Eu quero que você olhe para ele, eu quero que você olhe para a sua digital. De bilhões de pessoas que já existiram, que existem e que vão existir, ninguém tem a mesma digital que você. E da mesma forma que ninguém tem a mesma digital que você, ninguém tem a mesma personalidade que você. Você é único para Deus.
Você é único, Ele te ama de uma maneira única, você é especial para Ele. E eu quero que você saiba disso, que naquele mesmo dia que Ele disse, você é preciosa para mim. E eu me sentia um lixo, eu me sentia rejeitada por todo mundo. Ele disse, eu te aceito, eu te quero, eu te amo. Mesmo você estando suja, mesmo você estando quebrada, eu te amo. Mesmo sem você poder me oferecer coisa alguma. E o Senhor está dizendo para você nessa noite, nessa hora, eu não sei que momento você está vendo, eu te amo, eu te quero. E eu creio que se Ele enviou esse vídeo para você, se Ele chegou até você, é porque Ele quer dizer isso para você. Você é meu filho, você é minha filha. Eu te quero para mim, eu te vejo. Mesmo que você pense que ninguém te vê, que ninguém te dá valor, eu te vejo, eu te amo.